Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje, 5 de agosto, a Santa Igreja celebra a festa de Nossa Senhora das Neves. Aqui o missal resume um pouco o acontecimento que celebramos hoje e diz: a grande Basílica de Santa Maria das Neves, ou de Santa Maria Maior, que se eleva no Monte Esquilino, em Roma, foi construída no pontificado de Libério. O Papa Libério reinou de 352 a 366. Esta basílica foi construída por uma aparição da Santíssima Virgem, que aconteceu o seguinte: havia um homem muito bem abastado em riquezas, em que ele deu à Santíssima Virgem um terreno. Antigamente isso era muito comum, inclusive nós que descendemos dos portugueses, alguns santos têm coisas no Brasil. Eu não sei se ainda dão, mas Santo Antônio, por exemplo, recebia um salário das Forças Armadas. No Brasil, ele tinha um status militar, pelo menos até o Império, eu não sei como andam as coisas, e então recebia um salário. O que fazia com o dinheiro de Santo Antônio? Ficava na conta do banco, é dele. E algumas terras também, tem pessoas que entregam como voto, promessa, algum território, assim como se acende uma vela, se oferece um ex-voto, né? Se cura uma perna, leva uma perna de cera para a Aparecida, para o santuário, e alguns davam terreno. Esses terrenos ou ficavam para a Santíssima Virgem, ou às vezes se construíam igrejas, capelas. Pois então, este homem dedicou um terreno à Santíssima Virgem. O que aconteceu? Nós estamos aí entre 352 e 366, mês de agosto, Roma, um calor infernal. Tanto naquele então como hoje em dia. Verão, chamas. O Nordeste nosso está lá na Europa. E aconteceu que esse terreno ficou coberto de neve. Isso não acontece naqueles calores que as próprias pessoas derretem. Então, o Papa teve um sonho, e o dono do território também, o Papa Libério. E aconteceu que, ao chegar lá, viram aquele território já dedicado à Santíssima Virgem, coberto de neve, e o Papa construiu essa basílica em honra de Santa Maria. Ficou chamada das Neves por causa da neve que Nossa Senhora marcou o território onde ela queria que se construísse a basílica, que lá se encontra até os dias de hoje. No século V, Sisto III, ano 440, restaurou e dedicou a Nossa Senhora, cuja maternidade o Concílio de Éfeso, no ano 432, tinha há pouco proclamado como dogma da nossa fé. E esta igreja também tem a dita de ter o presépio, a manjedoura onde Nosso Senhor repousou. Então também é chamado Santa Maria do Presépio, mas é uma das igrejas patriarcais, uma das 5 grandes basílicas da cidade de Roma. Sob o Papa Libério, que para quem crê e teme a Deus é São Libério, é um Papa muito controverso para quem quer difamar o papado. Nessa crise da Igreja, a força de desonestidade histórica, os homens forçam a barra para reconhecer absurdos em nome do Sumo Pontífice, e o Papa Libério é um dos papas alvos desta desonestidade histórica. Papa Libério, Papa Honório. Honório não leva o nome de santo, mas não quer dizer que tenha sido um qualquer. Desde o momento que foi um vigário de Cristo, ele se comportou como tal, pelo menos. Agora, São Libério, não, é diferente, ele é santo de verdade. Vemos aqui na construção da Basílica que Nossa Senhora faz uma manifestação a ele. Se ele fosse o herege que dizem que ele foi, se ele fosse o injusto que acusam de ter excomungado Santo Atanásio,
por causa do arianismo, e ele não teria, Nossa Senhora não aparece para hereges, pediu uma igreja para hereges, e nunca aconteceu isso. E se tivesse aparecido, eu teria lhe chamado a atenção, mas sabe por que não precisou? Porque quando o Papa, Nosso Senhor instituiu o papado, alguém rezou pelos papas. Este alguém se chama nada mais que o Verbo encarnado, Nosso Senhor Jesus Cristo, que disse o quê? Pedro, lá em São Lucas, Pedro, Satanás quis te peneirar como trigo. Os senhores que são ou estiveram no campo sabem o que é isso. Põe o trigo na peneira, joga e as palhinhas do trigo saem e segue, e o vento vai levando. Pois então, o diabo quis fazer isso com São Pedro, mas o que segue a verdade dizendo, eu roguei por ti. E quem está falando? Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu roguei por ti, segue Nosso Senhor a dizer, para que não desfalecesse na tua fé. Confirma os teus irmãos na fé. Isto é evangelho, hein? Nós sabemos, como diz Santo Afonso, que a oração é infalível. E a oração que nós, pobres infelizes, fazemos a Deus é uma oração infalível. Agora, quando a verdade reza, quem vai dizer que a oração de Nosso Senhor Jesus Cristo definhou? Quem vai dizer que a oração de Nosso Senhor Jesus Cristo fracassou? Quem vai pensar, sem perigo de fé, que Nosso Senhor rezou e São Pedro fracassou na fé? Aí os senhores vão dizer, mas padre, São Pedro negou Cristo 3 vezes. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pois então, isso é um fato. São Pedro negou Nosso Senhor 3 vezes. Mas ele ainda não era Papa. Aí vamos ouvir o seguinte, quando Nosso Senhor ressuscitar. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E que disse São Pedro? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Me ama mais do que estes. E São Pedro vai dizer, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabes tudo. Apacenta minhas ovelhas. E por 3ª vez, Nosso Senhor vai fazer a mesma pergunta, e São Pedro vai dar a mesma resposta. E aí São Pedro vai reparar 3 negações que ele fez a Cristo, mas ele não duvidou, ele não perdeu a fé. E se não me falhar a memória, o Papa Bento XIV vai dizer que os apóstolos, mesmo tendo fugido, eles não perderam a fé, porque a igreja não pode subsistir com a fé só de uma pessoa, da Santíssima Virgem, que ela é intocável a fé da Santíssima Virgem. Mas não podíamos dizer que a igreja estava somente pela fé de uma só pessoa, porque a igreja é uma sociedade, uma pessoa não constitui uma sociedade. Agora os apóstolos, mesmo que humanamente com covardia, humanamente com temores de morte e perseguições, que quando vier Pentecostes tudo isso será dissipado, mas São Pedro, desde a ascensão de Nosso Senhor, ele é Cristo na terra, e nós não vamos ver, com a história católica dos papas, nenhum ensinar heresias à igreja, nenhum arrastar a igreja para a apostasia, nenhum negar um dogma de fé e induzir a cristandade a negar a Cristo. E entre deles, Libério tampouco, São Libério. Mas, para explicar a crise na igreja, desde o Concílio Vaticano II, tem pessoas católicas que forçam a barra, porque é muito triste, é cruel, a realidade é horrenda de ver que autoridades, em nome do Evangelho, em nome da sua investidura, em nome da sua sublime autoridade, arrastam a igreja ao protestantismo, arrastam a igreja a não ser mais católica. Então o que eles fazem? Para achar que tudo isso é normal, eles vão tentar forçar, há séculos passados, 7 séculos, 1700 anos atrás, ou mais ou menos, papas que não fizeram nada de errado e incriminá-los de erro. E quais as fontes destas supostas, como São Libério alvo? O protestantismo. Lutero olhou para trás e viu que nunca um papa errou em matéria de fé e de moral. A vida pessoal deles é um problema deles.
Agora, o que nos importa ao sumo pontífice? Que como Papa nos apacente como ovelhas de Cristo. E apacentar quer dizer o quê? Dar comida, bebida, alimentar, reger, governar as almas. E desde São Pedro, nós vamos ver que isso continua até que venha essa crise na igreja. E para explicar a crise na igreja, muitos inventaram que São Libério não é São, só chamam de Libério e o acusam de ter se quase semi-ariano. E outros acusam dele ter excomungado a Santo Atanásio. E nós vamos ver papas como Bento XV, Pio XI, de feliz memória ambos, dizerem que estas acusações são oriundas das calúnias dos arianos que queriam que um peso da sé apostólica de São Pedro para incriminar o arauto da verdade que foi Atanásio, Santo Atanásio. Então os papas de verdade estão aclarando que ele, Libério, foi alvo de quê? São Libério, de calúnias, e essas calúnias, almas, são perpetuadas por pessoas que querem reconhecer essas autoridades que levam à apostasia como Cristo na terra. E isso é um absurdo. Se na oração de nosso Senhor Jesus Cristo não serviu para blindar a fé de São Pedro, nós vamos agora apagar as velas e vamos beber uma cerveja porque a vida não tem sentido. Se a oração de nosso Senhor não for atendida porque Ele é Deus, debalde nós estamos aqui, os mártires morreram porque não tinham outra opção na vida, as virgens se frustraram na vida e também não casaram, e a religião não tem sentido se a oração não for onipotente de nosso Senhor, já que a nossa religião cai por terra. E não cai por terra por quê? Porque Cristo é Deus. As palavras de nosso Senhor têm vida eterna, e o que nosso Senhor pediu aconteceu. São Pedro vai ser Cristo na terra, e todos os seus legítimos sucessores serão Cristo na terra. Não todos são santos. Não todos são santos. Mas se nós buscamos nas fontes históricas católicas, como a vida dos papas, a história da igreja escrita por São João Bosco e outros autores, Dom Guéranger, naquele famoso livro chamado A Monarquia Papal, que recomendo, ele vai explicar que de São Pedro, Dom Guéranger viveu na época de Pio IX, ele vai explicar que até então, e eram afirmações contínuas de papas contra as heresias do Oriente, esta sé, vários papas repetiram essa palavra, que lhes digo, esta sé nunca defeccionou na fé. E para confirmar essa afirmação de vários papas contra tantas vezes a sé de Constantinopla, de Antioquia e a de Alexandria e outras que caíram na heresia, mas a de São Pedro nunca. Por quê? Cristo rogou por quem? Por São Pedro. E quem tem que confirmar os outros na fé é São Pedro. E quem tem que confirmar não pode estar caído. Como que dois caídos vai levantar um outro? Não tem como. Alguém tem que se levantar, e a sé de Pedro não cai. Não cai, não cai, porque está blindada pela prece de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridas almas, diante da crise nós temos um mistério. É um mistério. E um mistério não podemos resolucioná-lo com uma explicação que anule prerrogativas de Deus. Se nós reconhecemos a onipotência das palavras de Cristo Deus, para nós tudo é muito simples. Por ser muito simples, por isso as pessoas não entendem, porque a crise deixou as pessoas lesadas das ideias. O que é evidente não se enxerga, o que é evidente não se entende, e o que está claro as pessoas ficam com os olhos turvos. Mas o seguinte é o Evangelho, e quem crê contrário não é católico. Cristo rezou por Pedro e Cristo blindou a sé apostólica que não pode nos induzir a errar. E errar em matéria de fé é perder a salvação. Então, honrando Nossa Senhora das Neves, vamos pedir que ela, com seu coração imaculado, dissipe essa frieza dos intelectos que buscam explicar a crise
com detrimento do evangelho. Isso não é católico, isso é protestantismo, isso é liberalismo, isso é apostasia, e no final das contas. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que também ela é onipotente por graça e é a mãe de todas as ovelhas de Cristo, que nos faça manter, mesmo nessas trevas densas, que nós não temos pastor para nos guiar, mas o supremo pastor das nossas almas, o magistério contínuo e constante que não tem erro de fé e de moral, sempre será um farol que nos guiará tanto no tempo da paz, nos mares tranquilos, como nas tempestades mais densas dos mares que temos que encarar, mas o barco de São Pedro não conhece naufrágio. Lembremos da promessa ao papado que Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Jerônimo, a explicar, vai dizer o que é prevalecer o erro? É perder a fé. Assim que a igreja não conhece a apostasia. Os membros, sim, por isso são cortados pela excomunhão. Qualquer pecado contra a fé, como ensina o catecismo, nos corta automaticamente do corpo místico de Cristo. Agora, a igreja não pode conhecer a apostasia, e muito menos a igreja ser decapitada em sua cabeça. Princípio vital, perder a cabeça seria a morte da igreja, e a igreja não conhece a morte. Então sigamos a história da igreja de sempre, a história da igreja contada pelos santos, esses fatos que nos narram. Hoje nós celebramos uma festa da aparição da Santíssima Virgem, um Papa que é um homem santo, honremos São Libério, sim senhores, e assim vamos ver que a nossa igreja não pode rezar errado. Nossa Senhora disse, repito, não apareceria um apóstata, não apareceria um falso pastor sem chamar-lhe atenção, e ela apareceu a ele indicando o lugar de construir uma igreja em sua honra, ou seja, era um homem do seu agrado, digno de dar-lhe uma casa, que está lá em Roma, igreja santa, lugar que se presta culto à Mãe de Deus, e que ela, como guardiã da fé, também preservou pela sua intercessão a todos estes homens que são seus filhos, porque são outros cristos, da corrupção moral, para não induzir a igreja a imoralidades, e da corrupção da fé, para não nos induzir a erros e heresias. E quando nós vemos essas novidades, é muito simples. Por isso, por ser muito simples, as pessoas não querem entender. Não podem ser Cristo. Cristo não vai nos mandar adorar a Pachamama, porque ele veio destruir a idolatria. E ele diz que quem não está comigo está contra mim. Ele não vai mandar a gente fazer uma coisa dessa. E se algum em nome dele nos mandar, o que temos que fazer? Apartai-vos de mim, espírito das trevas, porque nós só podemos adorar a Deus, uno e trino. Nosso Senhor não vai abraçar o Buda, abraçar Maomé e Alá, abraçar Shiva e todas essas estupidezes. Por quê? Porque Ele é o Deus verdadeiro, que diz os Salmos que os deuses dos pagãos são demônios. Então não existe ecumenismo católico, não existe. E quando nos forçarem em nome da paz fazer guerra contra Deus, o que nós fazemos? Se queremos guerra contra Deus, já estamos derrotados por princípio. Agora, se queremos lutar pelas causas de Deus para que a verdade triunfe, não podemos. Os missionários destruíram em nome de Jesus, nosso Deus, a idolatria, altares, templos. Por quê? Porque quem não crê será condenado. Então, não existem irmãos em outras religiões. Esta é a verdade católica. E quando nós vemos pessoas dizerem isso, são pessoas que não têm o eco do Evangelho, porque não ouviram a voz de nosso Senhor e não tem nada a nos dar para fazer resplandecer a fé católica. O que nós fazemos? Abstinência absoluta, porque isso é um perigo para a fé. E nosso Senhor disse o que? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E onde vamos ouvir a voz de Cristo? No magistério que nos manda guardar a fé, guardar a moral, praticar as virtudes e combater os erros, e não se adequar ao espírito deste mundo, porque nosso Senhor disse o quê? Eu não rogo por este mundo. Antes, este mundo, nosso Senhor abominou, então nós não somos amigos deste mundo, e assim pode ser que pode estar vestido de branco, de vermelho, de roxo, de ouro, de prata. Se nos disser algo que é contra o Evangelho de nosso Senhor, essa pessoa, seja quem for,
não representa nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, representa seus inimigos, porque somente o demônio e este mundo maligno nos fará equiparar Deus e Buda, Deus e a Pachamama. O Evangelho e o Alcorão somente pode ser o espírito das trevas, o espírito mundano que quer uma falsa paz, que todos se beijam, todos se abraçam, ofendendo os direitos do Altíssimo e a verdadeira Igreja de Deus. Então peçamos a Nossa Senhora essa graça, que ela inflame nossos corações e reparemos esse absurdo, desonesto dos, entre aspas, tradicionalistas de incriminarem um homem santo, como São Libério, de um homem que perseguiu outro santo, e isso não é verdade. Então que Nossa Senhora das Neves interceda por nós, para que saibamos ouvir a voz do nosso pastor e não nos deixar levarmos por falácias e estupidezes, falsas explicações que anulam, inclusive, a oração daquele que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos livre desta cegueira e dessa surdez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.